Opa, fala aí galera, beleza? Vídeo de hoje é para falar aqui minhas impressões sobre o Open Beta do The Division 2 que ocorreu entre o dia 1º e o dia 4 de março. Eu até fiz um vídeo anterior mencionando que ia estar rolando esse beta e também deixei os links aí pra galera tá podendo participar. Mas esse vídeo especificamente é para falar sobre a minha opinião sincera aí sobre o game. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique sabendo que você é sempre muito bem-vindo. Eu sou o Barbudo e esse canal é focado aqui não em gameplay, mas sim em trazer novidades aí de jogos que estão chegando, seja para PC, consoles, mobile, e também trazendo alguns reviews sobre os games e claro, muitos jogos grátis aí pra galera. Mas bom, vamos ao que interessa, que é o vídeo. Mas antes de entrar especificamente no Open Beta, eu vou fazer um overview bem rápido aqui do The Division. Na verdade, o The Division é um jogo de tiro tático em terceira pessoa com muitos elementos aí de RPG, tem até árvore de habilidades, que ocorre no mundo aberto. É um game que foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft. O primeiro game, ele ocorre na cidade de Nova York, depois aí que um surto pandêmico de varíola se espalha por toda a cidade. E aí o jogador, que faz parte de um grupo de elite, conhecido como Strategic Homeland Division, criado para reconstruir as operações da Division em Manhattan e aí sim combater a atividade criminosa e também está investigando a natureza desse surto. E com isso fazer o que é preciso para tentar salvar o que resta da sociedade. Já os eventos aí do game The Division 2, eles ocorrem durante o verão de Washington DC, ou seja, a capital dos Estados Unidos, 7 meses depois dos eventos aí da Dollar Flu, que ocorreu já no inverno lá em Nova York. E essa onda de calor, ela acabou adicionando mais problemas, já que todas as linhas de suprimentos estavam cortadas, e aí depois de alguns dias, alguns sobreviventes desenvolveram comunidades, que também vai ser uma coisa bem latente nesse jogo, sendo que muitos deles estavam armados. Enquanto já os criminosos acabaram desenvolvendo suas próprias facções e aí com isso invadiam essas comunidades em busca aí, claro, de suprimentos e também de controle. E por causa de todos esses eventos, a Diretriz 51 foi ativada em Washington e aí lança uma operação em conjunta com a milícia local civil em Washington, juntamente com a unidade de agentes da divisão para tentar recuperar a capital. Esse basicamente é o background da história do The Division 2, claro, e também da franquia The Division. E agora sim a gente pode entrar no game propriamente dito nesse Open Beta. Já quando você abre o game, você tem aquela tela de loading. E cara, sinceramente, essa tela de loading é muito demorada, como a gente tinha lá no The Division 1. E era uma coisa que eu particularmente me incomodava demais, porque assim, eu não tenho tanto tempo para jogar e quando tenho, sinceramente, tem que esperar muito para começar um jogo, ou se você morre também, para você voltar à missão também demora um pouquinho. Eu não sei especificamente se é um problema por ser um game 100% online, você tem que estar conectado à internet para jogar, mas sinceramente não sei, a minha conexão é muito boa, são 120 megas aqui a cabo, então teoricamente o meu ping é baixíssimo, não deveria ter esse tipo de problema, mas enfim. E aí sim, quando o game carrega, você vai para o início lá da missão no The Division. Cara, os gráficos do jogo são realmente sensacionais. Realmente é muito bonito. Logo de cara já chamam bastante atenção. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso, porque realmente esses gráficos tão bonitos acabam meio que atrapalhando. Vocês vão entender um pouquinho. Falando da jogabilidade do game em si, logo no início, quando eu botava o personagem para correr, mexia a câmera, eu sentia o personagem bem travado assim. Isso no início me lembrava um pouquinho aquela franquia Gears of War da Microsoft e me deixava um pouquinho incomodado, mas depois que você para analisar, realmente faz sentido. O cara tá com armas pesadas, uma mochila cheia de coisa que não pode estar correndo como um Zion Bolt da vida, realmente tem que ter uma movimentação um pouquinho mais travada. Isso traz um pouquinho mais para a realidade e quando você se acostuma, ok, isso flui de maneira bem legal. E essa movimentação um pouco mais lenta e desajeitada, principalmente durante a luta, isso faz com que você use uma coisa muito importante nesse jogo, que é o seu sistema de cobertura. Cara, basicamente durante todas as batalhas você vai ter que estar usando um sistema de cobertura, seja para atirar nos inimigos ou também para estar se healando, porque não tem como você ficar lá com o peito aberto trocando tiro, porque realmente a parada é insana, é bem apelativo às vezes, mas é um sistema bem interessante e funciona perfeitamente. Esse é um ponto positivo, a questão do sistema de cobertura. E falando aí, claro, das gunfights, a gente tem aqui
os inimigos. Já os inimigos, e tinha algumas coisas que me incomodavam bastante lá no primeiro jogo, que era, você tava trocando tiro com os carinhas e de repente vinha aqueles malucos correndo na sua direção com porrete, enfim. Cara, não faz o menor sentido o cara fazer aquilo, porque tinha quando você tá mais pra frente durante a campanha, os inimigos vão ficando muito fortes e realmente pra matar eles dá muito trabalho. E quando você tem que se preocupar com esse carinha que vem correndo aí de maneira kamikaze na sua direção, cara, é muito chato. Infelizmente no The Division 2 eles têm esse tipo de inimigo que agora são mulheres, elas tomam alguma coisa, ficam alucinadas e vêm na sua direção. Isso é uma coisa que me incomoda, eu não gostei, eu acho que poderia ter tirado, eu acho que atrapalha um pouquinho, isso na vida real não vai acontecer, então, cara, pra que ter isso? Uma outra coisa que me incomodou bastante, não a respeito dos inimigos em si, mas eram alguns probleminhas que você entrava em alguns cenários, eram cenários mais escuros e você não conseguia ver onde é que estavam todos os inimigos, então você acabava tomando tiro de alguns, trocava tiro com outros, e aí você ficava tipo procurando no mapa, esperando alguém atirar em você, pra você saber onde é que tava os inimigos. Eu tive um problema que uma vez eu entrei numa sala durante esse beta, e aí, cara, não tinha ninguém, tava tipo tudo branco, assim, tudo normal, a sala vazia. E eu comecei a tomar tiro, e cara, não tinha ninguém, todos os inimigos estavam invisíveis. Aí acabou que eu morri, e aí quando eu voltei ao jogo de novo, recarreguei, aí sim, todos os inimigos estavam lá. Tipo, muito bizarro, cara, sinceramente muito bizarro. Uma outra coisa também que eu achei um pouquinho apelativo foi um sistema de drones de explosão que eles lançam. Você já tá trocando tiro com os inimigos que, cara, são bem chatos de matar. E aí eles lançam carrinhos lá de drone com explosivos para poder te acertar. Além disso, você tem um tempo curto para você sair da mira dos inimigos para estar atirando nesse carrinho de explosão. Isso, como eu estava no início do jogo, ok, dava para fazer. Mas eu imagino que você lá no level 15, 16, 18, 20, os inimigos muito difíceis, isso vai ser uma coisa muito chata de se jogar. Eu acho que vai ser enjoado. Não gostei, isso é uma coisa que eu não gostei. Eu acho que também não precisava, enfim. Mas a questão em si, esses bugs podem ser que eles tirem, não sei. Eu vou falar mais um pouquinho pra frente também dos bugs aqui. Árvore de habilidades. Isso é uma coisa que eu sempre gostei no The Division, lá no 1 também eu gostei bastante. Era esse esquema de árvore de habilidades que você tinha como tá melhorando tantas habilidades aí do personagem quanto de alguns gadgets que ele tinha. E isso funcionava de maneira muito legal, e no The Division 2 isso foi implementado. Então algumas coisas que a gente tinha que não eram tão legais no 1, eles acabaram alterando para outras que no meu conceito parece ser bem interessante. A gente tem alguns drones teleguiados, tem também aquelas torretas, e isso, cara, tá funcionando muito bem. Já no primeiro jogo já não funcionava tão legal, mas no 2 eu senti, pelo menos nesse Open Beta, que tá muito bacana e é muito útil durante o combate. Eu utilizei bastante aí, e isso é um ponto bastante positivo que eu gostei, a árvore de habilidades. Vamos falar aqui das armas. As armas também estão bem legais, a gente tem uma variedade muito grande aí de submachine, tem também assault rifle, sniper, tem pistolas também. Eu gostei, no 1 eu também não tive problema com as armas, eu achei elas também bem legais. O único adendo que eu tinha era realmente com relação aos inimigos. Já no final do game, por exemplo, lá no 1, quando você estava já nas últimas missões, você tinha que dar tipo 20 headshots no cara para poder matar, 15 headshots. Sinceramente, isso é surreal, não faz sentido. Mesmo com as suas armas já no level praticamente máximo, você ter que fazer isso não faz sentido. Mas as armas em si, com aqueles inimigos de rua que você encontra e tem que destruir eles, algumas missõezinhas simples de estar pegando itens, luteando, funciona de boa. Só nos nem era chefões, mas sim nas missões mais difíceis, isso atrapalhava. Mas as armas em si já são muito boas. Praticamente as submachines elas são muito boas, mas os pentes são muito pequenos, então eu acho que você entra numa gunfight com 3 carinha, você mata o primeiro, mas os outros segundos você tem que parar para recarregar. Já com os rifles de assalto, o dano deles é maior e também o tiro é mais cadenciado. Eu acho que com o pente você consegue de repente matar 2 e às vezes até 3 se você acertar do pescoço para cima. Com relação aos bugs, meu Deus, esse Open Beta teve alguns bugs bem chatos. O primeiro deles que me deixou muito incomodado foi uma missão que a gente estava subindo lá em direção ao telhado. E aí tinha uma parede que você tinha que atirar, explodir a parede e aí sim atravessar e continuar. Só que quando eu fazia isso eu explodia a parede, só que na hora de atravessar o meu bonequinho ele não ia para lugar nenhum, ficava lá tipo andando numa parede invisível, você não tinha como passar. Eu até publiquei no meu Instagram, para quem não me segue eu tô deixando o link aqui, segue lá que eu publico também bastante coisa legal.
Até publiquei no Instagram, marquei a Ubisoft, fui no Twitter, fiz a reclamação. E aí eu vi que uma enxurrada de gente também estava fazendo a mesma reclamação dessa parede invisível. Aí depois a Ubisoft acabou lançando aí um patch de correção desse e de outros bugs que a galera relacionou, como vocês podem estar vendo aqui na tela. E aí sim, depois desse patch que eu consegui estar jogando e passando essa fase, aí sim concluindo mais pra frente a beta. E enquanto isso, cara, eu não consegui fazer. Eu tive que esperar praticamente o dia seguinte, esse dia todo que eu joguei, eu parei de jogar porque eu não conseguia passar. E aí no outro dia, quando lançaram esse patch, aí sim que eu consegui jogar. Agora imagina o seguinte, você paga um game e aí de repente no meio da campanha surge um bug desse, você não consegue passar, mesmo que você reinicie a missão. Várias vezes eu fiz isso, eu reiniciei o Play 4, fiz um monte de coisa, não voltava. Aí imagina, você paga um game e tem que esperar uma atualização para poder continuar. Sinceramente, isso é inaceitável. Eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, Barbudo, mas é porque era Open Beta. Concordo que pode ser Open Beta, mas sejamos sinceros. Dia 1º de março a gente tem o Open Beta e dia 15 de março é o lançamento oficial do game. Você acha que em 2 semanas eles vão corrigir todos esses problemas? Ou que de repente o game nem estava pronto? Claro que estava, cara. Esse game está pronto há pelo menos uns 3 meses. Para eles lançarem esse Open Beta assim, é porque o game já está 100% tecnicamente feito, polido, e eles lançaram esse Open Beta para poder estar trazendo mais gente para comprar o game antes aí do lançamento oficial. Então, sinceramente, isso para mim é uma desculpa. Não condiz, para mim o game sim está pronto, eles só liberaram uma parte para a galera ficar hypada e tá comprando o título. Se você discorda de mim, claro, minha opinião, você tem a sua, mas claro, comente aí, vamos debater sobre isso, porque eu acho sempre bem interessante estar vendo as versões de vocês. Um outro bug que eu reparei também que tem, como eu disse, dos inimigos, que os inimigos às vezes ficam invisíveis. Você tá olhando, não só invisíveis, mas a disposição do mapa é tão ruim que de repente o cara tá ali, tá tão escuro que você não consegue enxergar ele e, putz, atrapalha pra caramba. Um outro bug, que esse bug já vem da engine da própria Ubisoft, eu já presenciei esse bug muitas vezes durante o próprio Assassin's Creed, que é a questão de renderização do mapa. Às vezes você tá num lugar e parece que tipo você não tá no jogo oficialmente, como se você estivesse tipo num sonho, não tá renderizado ali a parede, algumas coisas tá tipo meio nublado assim, estranho, não tem? E isso pode atrapalhar porque às vezes são áreas que às vezes tem gunfights e pode tomar dano, ter que gastar, se healar e gastar medical kit à toa. Bom, isso é uma coisa que acontece sim no Assassin's Creed. Eu não acho que seja problema de internet, de conexão com a base de dados lá da Ubisoft, porque no Assassin's Creed, que é um game que, né, a gente sabe, tem esse mesmo tipo de problema, mas enfim. Um outro ponto que eu acho negativo pro The Division 2 é essa questão do game ser 100% online, isso eu acho muito chato. Porque imagina o seguinte, você vai viajar com seus parentes lá pro interior, pra casa dos avós, dos tios, e não tem internet, ou você quer levar alguém pra jogar. Cara, você simplesmente não joga se lá não tiver internet. Olha que coisa sem noção, sinceramente. Eu acho que o game tinha que ser offline, e no caso, se você quiser reunir amigos, ou enfim, outras pessoas naquelas partidas abertas, pra estar jogando aí em modo co-op, ok, você conecta na internet e faz isso, mas do contrário, o game tinha que ser offline, cara, sinceramente, não faz sentido. Eu, particularmente, eu tenho os horários bem estranhos para jogar, então, ou seja, todos os meus amigos vão estar ou dormindo, ou estão fazendo outras coisas, não estão com tempo para jogar. E aí eu fico à mercê disso, de ter que estar colocando uma partida multiplayer, que as missões estão tão difíceis que você não consegue completar sozinho. Putz, sem noção, eu acho que, não sei. Eu tava bem empolgado para jogar o The Division 2. O The Division 1 eu gostei bastante, eu peguei no início, mas como eu disse já no outro vídeo, eu passei muita raiva. O game tava bem zoado, o sistema de conexão, o nível de dificuldade também das campanhas tava ridículo. Claro que depois de muito tempo eles trouxeram vários pacotes de atualização, vários pacotes de correção de erros, e aí sim o game ficou bem legal. Já pro The Division 2, eu particularmente eu acho que não deveria pegar o game agora. Quem fez a pré-compra, tudo bem, já fez. Boa diversão. Mas para quem não comprou, eu acho que deveria esperar um pouquinho, porque eu acho que esse game vai vir com muito bug, não sei. Ele não vai vir legal. A beta não tava muito legal, tava com vários probleminhas para um game que teoricamente já tá aí na curva pro lançamento. Enfim, eu acho que deveria esperar pelo menos aí uns 3, 4 meses, até porque o preço cai um pouquinho e vai ter muita atualização nesse período, com certeza. Bom, mas é isso que eu queria trazer para vocês, é a minha opinião sincera sobre o Open Beta
Claro que eu não peguei todos os aspectos possíveis, afinal de contas senão o vídeo ia ficar muito grande, mas os mais importantes eu acho que são esses, na minha opinião. E claro, se você jogou o Open Beta aí, você discorda ou concorda com alguma coisa que eu disse, cara, coloque aí no campo de comentários, porque é sempre bem bacana a gente tá vendo a opinião de outras pessoas. Mas é isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!